Amém? Vamos orar mais uma vez para aquilo que nós queremos ministrar nessa noite. Pai, nós te louvamos pelo momento de louvor, te louvamos, Senhor, pelo momento em que nós podemos render a Ti a nossa adoração, podemos rasgar o nosso coração diante de Ti, te louvar e adorar e declarar que nós precisamos cada vez mais da Tua presença, que nós precisamos cada vez mais de Ti. Também como é bom poder declarar que só Tu és santo, só Tu és digno de todo louvor, e que aqui nessa casa é o nosso prazer estar. Por isso também queremos pedir que a Tua presença agora venha envolver essa palavra, venha envolver aquilo que o Senhor tem para ministrar, que o Senhor possa estar assinando embaixo daquilo que vai ser ministrado, porque como nós temos aprendido, tudo que nós falamos, tudo que nós ministramos aqui, nós somos os primeiros a serem ministrados, Senhor Deus, a serem tratados, e que assim possa ser também com cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, tem um versículo que eu estava lendo, e esse versículo tem, de certa forma, mexido comigo, e eu até comentei ele aqui, numa das manhãs nossas de oração, no domingo de manhã, e eu gostaria de estudar um pouquinho com os irmãos, ministrar algo que Deus tem falado ao meu coração. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Lamentações capítulo 2, versículo 19. O livro de Lamentações, como o próprio nome diz, é um livro de lamentações, de choro do profeta, de ali derramar a alma, diante das circunstâncias que esse profeta estava vivendo ali, e estava contemplando a cidade dele, o povo de Deus, sofrendo uma desolação, sofrendo ali algumas coisas. Então o povo de Israel estava sofrendo, e o profeta aqui tem aqui esse livro que é as suas lamentações, o seu choro diante do Senhor. E se você pegar ali o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai ver ali o coração desse profeta sendo derramado ali, o profeta Jeremias derramando o coração diante de tanta aflição, mas uma aflição que aquele povo estava sofrendo por causa do seu próprio pecado, uma aflição que o povo de Israel estava sofrendo por causa das suas condutas, por causa da sua rebeldia, por causa de um coração que foi iludido pelas mentiras, um coração que foi iludido ali pelas murmurações, e aí aquele coração está aflito diante da destruição que ele estava contemplando do seu próprio povo. Então o livro inteiro de Lamentações de Jeremias é esse choro, é esse clamor, é essa lamentação. E nos primeiros capítulos nós vemos o profeta se lamentando, mas chega ali no último capítulo nós vemos a esperança, a confiança que o profeta tinha em Deus, de que Deus traria a resposta, que Deus traria o socorro, desde que houvesse arrependimento no coração daquele povo. E aquele povo, nós vemos várias vezes na história se arrependendo, das suas atitudes, dos seus atos. Mas olha só esse versículo, no meio de tanta lamentação, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, olha que o profeta faz, o levante, o clamor que o profeta faz para o seu povo ali. Diz assim o texto: levanta-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água. Lamentações 2:19, o texto, tá? Derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Então olha, vou repetir ali para que você possa acompanhar agora. Levante-se e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Meus queridos, como eu falei, em diversos textos da Bíblia nós encontramos o povo de Israel, o povo de Deus, passando por situações de rebeldia, passando por situações de pecado, e situações em que quando havia esse pecado, quando havia essa rebeldia, havia ali também um decreto por conta daquela desobediência.
Mas se existe algo que pode mudar o decreto do pecado, o decreto da morte, o decreto da destruição, o decreto da doença, o decreto da destruição, é o arrependimento. O arrependimento, ele pode mudar a circunstância, mas não é qualquer arrependimento, não é apenas um sentimento de remorso, não é apenas aquele sentimento de, devia ter feito isso, talvez uma coisa, mas é um arrependimento que gera o clamor, que gera o temor, que gera a convergência do caminho, sabe? Se converter é você estar trilhando um caminho e você fazer a dobra da curva, você mudar aquele caminho. E você só é capaz de se converter, só é capaz de mudar a trajetória da tua vida se houver arrependimento. Por isso que a palavra lá que preparou o caminho para a vinda de Jesus é: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, o reino dos céus está chegando. E essa palavra de nos arrepender, ela é tão necessária nesse tempo de reforma, que nós estamos vendo tantas coisas na nossa vida, olhando para nós mesmos, palavras que estão mexendo com o nosso coração, palavras que estão mexendo com o nosso interior, de falar assim: olha, eu preciso de uma reforma. Mas só identificar a reforma não vai adiantar nada se não houver esse arrependimento, para que você possa mudar aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Há uma música da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, que diz assim: satisfeitos com tão pouco. E gostaria de usar essa frase até como tema da nossa mensagem hoje. Satisfeitos com tão poucos, porque essa é uma realidade que tem atingido muitas pessoas. Não quero aqui generalizar ou decretar isso na vida de todas, mas que muitas pessoas estão vivendo essa satisfação, mas com tão pouco, perto daquilo que o Senhor tem, perto daquilo que o Senhor tem para nos dar. Eu não sei o porquê disso, eu não sei se são os estímulos das músicas, se é o estímulo da internet, das telas, que nos tem feito ficar tão apáticos. O João aqui sua a camisa, todos nós no louvor aqui a gente está, normalmente chega 1 hora, e não que isso seja para nós, claro que não, é apenas para contextualizar, mas a gente chega aqui às vezes no domingo 5:30 da tarde, passa a maior parte do calor aqui, e a gente vai, e o João aqui, ou o Caio, ou qualquer outra pessoa ministrando, vamos igreja, e muitas vezes a igreja está um tanto indiferente, satisfeito com tão pouco. E claro, longe de mim de querer falar assim, hoje é dia de chicotada, não, meus queridos, mas já que nós estamos nesse tempo de reforma, de analisarmos até mesmo como está a nossa postura. E sabe, talvez deveria começar dos jovens puxar esse vigor, mas até mesmo os jovens nós estamos vendo que estão cansados, estão abatidos, estão satisfeitos com tão pouco. E quando nós falamos dessa reforma, é necessário nós olharmos para nós mesmos e ver o que está acontecendo. Quando você olha para a tua casa, você consegue visualizar algum lugar pontual, algum cômodo que precisa de reforma? Eu em casa tenho vários pontos. Aliás, de reforma a gente entende muito bem, porque a gente pegou uma casa, que meu irmão estava construindo, e ele parou aquela casa, e ficou muitos anos parada aquela construção, e depois quando a Kelly e eu decidimos casar, meu pai falou, olha, então investe nessa casa, conversamos com o meu irmão, tudo tal, e a gente começou a investir naquela casa, fazendo uma reforma da reforma que o meu irmão começou, e até hoje tudo que a gente faz é uma reforma, e a gente sabe o quão trabalhoso que é. E não só isso, a gente olha e vê quanta coisa que precisa reformar ainda. Algumas coisas que a gente tentou, não ficou legal. Outras coisas que a gente vê que com o uso acaba se desfazendo e precisa de reforma. E talvez na sua casa você consiga enxergar alguns lugares que precisam de reforma. Eu acredito que sim. Algum cômodo da tua casa que você olha e fala, olha, eu precisava fazer uma reforma aqui. Talvez no telhado, talvez no piso, talvez no banheiro, talvez na varanda. São tantas áreas que talvez você olha lá. E qual que é o impedimento para que você realize essa reforma? Por que você não inicia essa reforma? No meu caso, eu já falo, é o dinheiro, porque custa caro.
Mas eu achava que era isso. Eu achava que era a falta de dinheiro que me impedia de fazer a reforma. E conversando lá com os líderes, um dia o Douglas falou uma frase que ele aprendeu também com o irmão dele, e eu vi que eu não inicio uma reforma, não é por questão financeira. Ele falou assim, olha só essa frase: caro é aquilo que nós não queremos comprar, e longe é onde nós não queremos ir. E eu descobri que na verdade não é que eu não tenho dinheiro para fazer a reforma, eu não tenho vontade de investir naquilo. Porque se eu juntar o dinheirinho do lanche do lanchódromo, se eu juntar durante um tempo o dinheirinho que gasta aqui, que gasta ali no sorvetinho, se eu me programar, vai chegar um momento que eu vou ter esse dinheiro para fazer a reforma. Mas sabe o que acontece? Mesmo a gente observando ali o cômodo que precisa de reforma, mesmo a gente olhando ali o portão quase caindo, mesmo a gente olhando a parede ali em alguns lugares descascando, a quarto da Manu, uma enxurrada lá quando chove, a gente vai se acostumando, falar, depois eu cuido disso. A gente costuma se acostumar com muito pouco. A gente se acostuma e se acomoda com muito pouco, porque na verdade a gente não realiza algumas coisas porque a gente não empenha a intensidade necessária. E isso também vale para as nossas vidas. Se você olhar, você sabe já, é impossível não saber aquilo que você precisa reformar. Quantas células, ministrações, nós estamos fazendo algumas perguntas que parecem até que são repetitivas, e quase que é a mesma resposta. Onde você precisa mudar? Qual a área que você precisa reforma? E todos nós, em algum momento, já identificamos. Falta intensidade da oração, falta intensidade de busca, de fé, falta... E por que nós não iniciamos? Porque custa caro. Será que custa caro? Ou será que nós não queremos investir o preço necessário? E aí, meus queridos, quando nós deixamos de investir, naquilo que é necessário, nós nos acomodamos com tão pouco, nós ficamos satisfeitos com tão pouco, né? E aí, nós nos satisfazemos com a casa desorganizada, com as coisas medianas, com o pouco. Nós nos satisfazemos em apenas vir na igreja, em apenas ouvir a palavra de quinta ou de domingo. Nós nos satisfazemos em apenas levantar os braços na hora do louvor. Nós nos satisfazemos em apenas servir na hora do louvor quando a gente estiver escalado ou em qualquer outro ministério. Nós nos satisfazemos apenas a orar quando a gente vai pregar ou quando a gente vai dar uma edificação. Nós nos satisfazemos em apenas buscar a Deus quando nós precisamos de uma resposta. Assim também acontece na nossa casa. Quando nós aceitamos essa acomodação e ficamos satisfeitos com muito pouco, isso também se reflete na nossa casa. E aí a gente se satisfaz com apenas um beijinho nos nossos filhos, ou a gente se satisfaz com apenas um abracinho na esposa, no marido. Esses dias eu abracei a Kelly e fiz a besteira de dar 3 tapinhas nas costas dela. Ela falou assim: eu sou sua colega? Não é que 3 tapinhas que é esse, né? E às vezes a gente dá como se fosse uma coleguinha, nossa esposa, como o nosso marido. Oi. E a gente vai se satisfazendo com pouco, com algumas atitudes muito superficiais. Mas para tantas outras coisas, nós dispensamos a nossa energia, nós dispensamos as nossas finanças, nós dispensamos a nossa atenção. Meus queridos, hoje é tempo de arrependimento, de confessarmos diante do Senhor a nossa mediocridade e de dizer que nós precisamos dele, do nosso Deus. Sabe, eu tenho sido desafiado a pregar muitas vezes, e às vezes eu fico pensando como poderia envolver mais a igreja na pregação. Porque para mim, eu sei que é um momento muito importante de estar aqui ministrando sobre a vida dos irmãos, mas a gente precisava se envolver mais como igreja, ser um momento de muito mais participação, de a gente celebrar, de a gente estar junto, de a gente estar glorificando, de nós não apenas estarmos aqui na igreja, mas de estar vivenciando e entendendo aquilo, dando glória a Deus, vibrando.
Nós já estamos sentindo isso nos cultos de domingo. Algo começa a motivar, as pessoas começam a aplaudir, mas isso tinha que ser a cada culto nosso tinha que ser vibrante, cada culto nosso tinha que ser uma manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos satisfeitos com muito pouco. Volta o texto, por favor, e deixe agora ele estampado aí, projetado, por favor, Lamentações 2,19, que eu gostaria de destacar aqui rapidamente, então, esse texto aí, para a gente poder trazer algumas lições. Primeira frase que diz aí: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Sabe, meus queridos, esse texto que eu quero destacar com os irmãos, para tentar nos levar a um nível de maior busca, de maior clamor, de maior interação com a palavra. Esse texto fala desse clamor que cada um de nós precisamos ter. Nesse tempo de reforma, nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Eu já tive muitas experiências buscando ao Senhor de madrugada. Já vi decretos contra a nossa casa, contra a nossa família sendo destruídos. Já vimos algemas sendo quebradas. É muito interessante quando nós nos colocamos para orar de madrugada, quando começam as vigílias noturnas, como diz o texto, quando nós buscamos ao Senhor com clamor. Quantas experiências! E sabe, quando o teu coração está aflito, você busca ao Senhor de madrugada. E se você ainda não teve essa experiência, eu gostaria de te convidar a fazer algumas campanhas de madrugada, de acordar, colocar o teu relógio para despertar, coloque às 3 horas da manhã, levante-se, faça uma oração. Não pense você, já dormi várias vezes nessas orações, mas muitas outras já fiquei acordado e tive experiências maravilhosas. A questão é a gente começar a ter essa intensidade na nossa busca ao Senhor, e não apenas ficarmos satisfeitos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vemos muitas vezes os problemas surgirem diante de nós, da nossa casa, do nosso lar, diante da nossa família. Nós vemos o nosso casamento se esfriando, nós vemos os nossos filhos se rebelando, nós vemos situações na nossa empresa, mas nós não temos o esforço de levantar de madrugada e orar, de dobrar os nossos joelhos de madrugada e clamar. E a gente já teve muitas experiências, como eu disse, fazendo isso. E sabe, já tive também muitas vezes a omissão de orar, porque a gente falha, a gente erra. É engraçado como a gente deixa a questão da oração sempre para um segundo turno, para um segundo momento, sendo que deveria ser a primeira coisa. Mas como é incrível que nós passamos por lutas, mas nós não queremos pagar o preço da oração. Ontem eu estava falando com um jovem, e eu explicando para ele, e ele vendo falar assim para mim: olha, a oração, eu estou começando a entender a necessidade. É um jovem, ainda não é convertido, né? Ele ainda tem passado por algumas transformações, está participando da célula. Eu falei assim: a leitura da Bíblia eu acho que não é necessário. Tem os pastores, tem os padres para pregar, mas oração eu estou ponderando. E eu falei para ele, olha, daí ele ainda virou para mim e falou assim: mas a oração é uma obrigação, né? Eu falei: não, a oração é um prazer de você conversar com o Pai, de interagir com o Pai, de ter um relacionamento com o seu Pai, de buscar ao Senhor. E meus queridos, esse texto fala de nós buscarmos ao Senhor no meio da noite, de gritar ao Senhor. E eu tenho certeza que você está passando por alguma situação que merece esse esforço. Eu tenho certeza que você está passando por alguma questão familiar, por alguma questão na sua empresa que merece pagar o preço mais. Talvez em relação à sua esposa. A Kelly tem hora que recebe ali, e não que a gente esteja reclamando por isso, mas tem algumas situações específicas de algumas pessoas que procuram, e a Kelly já cansou de falar o que fazer, já cansou de falar o que deve fazer, mas a pessoa não tem força para fazer o que tem que ser feito, mas tem força para reclamar.
gasta a sua energia reclamando, chorando, rasgando ali as palavras, xingando todo mundo, xingando o marido, xingando o filho, xingando o pai, a mãe, xingando todo mundo, mas não gasta energia orando ao Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso, gastamos a nossa energia, gritamos com o marido, gritamos com a esposa, gritamos com os filhos, mas nós não gritamos diante do Senhor, buscando socorro. O pastor Marinho uma vez deu exemplo aqui da experiência que nós passamos, daquilo que foi o clamor lá em casa, de uma situação que a gente vivenciou com a Manuela, e ali eu clamei tão alto, no meio da noite, naquela madrugada, que os vizinhos depois vieram perguntar o que tinha acontecido. É claro que seus vizinhos não precisam ouvir o seu clamor, mas nós precisamos nos esforçar, meus queridos, de acordar. A sua família merece você acordar de madrugada para orar por elas. Você não precisa orar os 30 dias, os 12 meses. Faça uma campanha. Nós estamos chegando ao final do ano. Faça algumas reformas. Coloque diante do Senhor, fala: olha, uma vez por mês eu quero consagrar uma semana de oração de madrugada em 2024. Agora, claro, Deus não é dieta para começar só no dia 1º de janeiro. Você pode começar isso agora, já ir preparando até para o ano que vem, você já entrar com tudo, né? Então, a sua família merece isso, a sua casa, os seus filhos merecem isso, sabe, ali, as situações do seu lar. Uma vez por mês, acordar ali de madrugada, orar ao Senhor. Lucas, mas eu trabalho tanto, eu corro tanto, eu acordo tão cedo. É um esforço. Quando começam as vigílias noturnas, olha só o que diz Salmos 105, versículo 4: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Olha o que diz Salmo, Salmo 9, versículo 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha o que diz Salmos 24, versículos 5 e 6: ele que busca o Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Para qual área você precisa da justiça de Deus? Para qual área você precisa da intervenção de Deus? Comece a orar de madrugada, comece a se dispor a isso. Não fique satisfeito aquilo que está acontecendo, não se satisfaça com tão pouco. Levante de madrugada e ore ao Senhor. Agora eu já te adianto, meu querido, a hora que você começar a fazer isso, algumas coisas que estão encobertas, algumas coisas que estão na escuridão vão vir à tona. Algumas coisas que estão ali escondidas vai aparecer, para que a reforma aconteça, para que realmente a reforma possa acontecer. Talvez algumas coisas dentro do teu coração, talvez algumas coisas em relação ao coração do seu filho, ao coração da sua esposa, ao coração do seu marido, não para você acusar qualquer um deles, mas para que haja reforma, para que haja tratamento, para que haja cura. E não só isso, pode vir também algumas provações. Eu sei que talvez aí com esse calor, com tudo que está acontecendo, talvez você se deparou com algum escorpião na tua casa. A gente às vezes se depara, e eu não gosto de fazer tudo espiritual, mas algumas coisas eu creio que é espiritual. E é engraçado, todas as vezes que eu e a Kelly se dispõem a alguma campanha, aparece um escorpião em casa, né? E nessa última vez que a gente fez uma campanha ali para algo específico, apareceram 2 escorpiões, né? Um em cada dia. Mas olha só essa frase que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos: você precisa entrar na escuridão da noite para levar a luz ao que está escondido nas sombras. Você precisa entrar na escuridão da noite para levar a luz ao que está escondido nas sombras. Então, meu querido, ore de madrugada, leve luz para aquilo que está obscurecido, para aquilo que está escondido, para aquilo que talvez você não esteja vendo. Sabe, uma das orações que eu faço com a Kelly é: Senhor, não deixa a gente passar despercebido para algumas coisas,
porque se existe algo que me irrita, que deixa eu chateado, é ficar ali desperdiçando alguma energia em algo, e passa um tempo, e aí que eu percebo aonde eu estava falhando, ou aonde eu não estava percebendo. A tua esposa, talvez você não está percebendo algo nela, um cuidado maior, um carinho maior. Talvez você está tão desatento à sua casa, aos seus filhos. Talvez você está tão desatento à sua esposa, ao seu marido. Está na hora de você orar de madrugada. Eu quero dizer, pai e mãe de jovens aqui, os seus filhos estão passando por tantos problemas, chega tantas coisas para nós, né? E talvez você nem imagina. E mesmo que você não imagine as situações que os seus filhos passam, ore por eles. Seus filhos merecem esse esforço do pai e da mãe, pagando esse preço. Amém? O texto ainda continua, volta lá em Lamentações 2:19, por favor. A segunda frase aí diz assim, ó: derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Um coração derramado como água é um coração sem resistências, é um coração sem pautas, sem achômetros, sem conceitos, sem suas teologias, sem os seus saberes. É um coração que se derrama na presença do Senhor. Tem muita gente que chega com arrogância na presença do Senhor, que chega na presença do Senhor querendo saber mais que Deus. É como se Deus falasse: eu não preciso te dar nenhuma resposta, você já sabe de tudo. E não, meus queridos, nós precisamos entrar na presença do Senhor com um coração humilde, com um coração derramado diante do Senhor, com um coração sem qualquer resistência, sem qualquer resposta sua. Você tem que chegar na presença do Senhor buscando a resposta dos céus, buscando a resposta de Deus, derramando o seu coração e não retendo o teu coração. Senhor, não, Senhor, eu venho aqui na tua presença, mas essa parte eu vou segurar. Não, é derramando na presença do Senhor. Às vezes é reconhecendo que você não foi um bom pai, às vezes é reconhecendo que você não foi uma boa mãe, às vezes é reconhecendo que você não está sendo um bom marido, às vezes é reconhecendo que você não está sendo uma boa esposa, às vezes é reconhecendo que você não está sendo um bom mordomo do dinheiro. Às vezes é reconhecer que você não está sendo um bom líder, que você não está sendo um bom da igreja, membro da igreja, faltou a palavra. Nós precisamos derramar o nosso coração, mas muitos chegam arrogantes. Pastor Mário deu um livrinho uma vez para nós, que fala do orgulho à humildade, e uma das coisas que fala lá no livrinho, fala: todo mundo tem orgulho. A pergunta não é assim: será que eu tenho orgulho? Essa não é a pergunta é: onde ele está? Porque todos nós temos esse orgulho, mas é na presença do Senhor, derramando o nosso coração, é que nós vamos chegar lá com o nosso coração quebrantado. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 7: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Outro versículo que diz aqui, olha, Tiago 4, 8, 9 e 10. Tiago 4, 8, 9 e 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem um riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós precisamos deixar a nossa arrogância de lado. Muitas vezes nós chegamos e não oramos, não buscamos o Senhor, porque a gente se acha autossuficiente para resolver todas as coisas. Eu muitas vezes me pego nessa situação, querendo resolver aqui, querendo resolver ali, querendo, depois que eu falo: meu Deus, eu nem orei sobre isso. Muitas vezes a gente vai tomando as decisões da nossa vida sem orar. E meus queridos, nesse tempo de reforma, que nós possamos falar: Senhor, quem eu quero enganar? O Senhor conhece meu coração, o Senhor me sonda e me conhece, e eu quero me colocar diante de Ti e derramar o meu coração. Sabe, uma vez eu já contei isso para as células várias vezes, não sei se eu já contei isso aqui, mas fica aí de reforço se você já ouviu essa história. Mas há alguns anos atrás, eu do nada entrei com uma ação, recebi um valorzinho lá de dinheiro, uma açãozinha, uma indenização, saiu um dinheirinho. Aí eu fui orar, triste, com o coração entristecido. Tinha acabado de ganhar uma ação, tinha acabado de ganhar um dinheirinho,
com o coração triste. Aí eu falei, Senhor, eu estou triste porque eu queria ter ganhado mais. Aí Deus falou muito claro, né? Falou, mas peraí, você não tinha nada, ganhou um dinheiro e você está triste porque ganhou mais? Isso tem nome, avareza. Eu falei, imagina, Senhor, o Senhor está enganado. Avarento é o outro lá da frente, era eu. Não, eu não sei se você, não estou falando que você é avarento, eu estou falando que você está tendo uma atitude de avareza, amando o dinheiro e reclamando daquilo que você recebeu algo, está reclamando daquilo que porque você queria mais. Isso é derramar o coração. E aí eu falei, Senhor, eu reconheço, eu estou com um posicionamento, uma atitude de avareza, e eu peço perdão. Sabe, eu tenho certeza que há algumas coisas que você pode derramar diante do Senhor nas madrugadas, sabe, rasgar o coração, talvez abrir o jogo ali com o Senhor, falar, Senhor, eu estou preso à pornografia, Senhor, eu enganei um cliente, Senhor, eu enganei o meu marido, enganei minha esposa. É preciso derramar o coração, meus queridos, é preciso sair dessa posição de arrogância, e nós chegarmos diante do Senhor, amém? Por fim, diz assim, continuidade do texto, levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Talvez se você ler lá esse texto por completo de Lamentações, você vai ver que esse versículo está até como uma forma literal, porque havia uma grande fome também naquele tempo, mas há muitos jovens também desmaiando de fome no sentido espiritual, meus queridos. E sabe, a Kelly e eu temos às vezes até nos cobrado de algumas atitudes, talvez algumas posições que faltam da nossa parte enquanto pastores dessa juventude maravilhosa, porque a gente tem visto tantas coisas, nós temos visto os nossos jovens morrerem de fome nas esquinas. Os nossos jovens estão buscando algo, querendo se satisfazer com as lavagens do mundo, sendo que há um banquete, como não sei se foi o João ou alguém que orou aqui falando desse banquete, só foi o João que falou hoje, né? Então foi o João, falando desse banquete que temos aqui na igreja, e nós temos visto os nossos jovens indo atrás de lavagem, seja uma lavagem na internet, seja uma lavagem nas festas, seja uma lavagem em bebida, uma lavagem nas drogas. E eu e a Kelly muitas vezes vai chegando as situações para nós ficamos entristecidos, nós choramos. E nós temos procurado fazer isso, chorar diante do Senhor pela vida dos nossos jovens. Sabe, são filhos que Deus confiou a mim, a ela, filhos espirituais dessa igreja. Mas deixa eu te contar um segredo, que talvez você não saiba. Eles não são só filhos nossos, eles são filhos dessa igreja. É dever de cada um de nós orarmos pelos nossos filhos de sangue e os filhos dessa igreja. Ainda que você não tenha filhos, eu quero te convocar a orar pelos filhos dessa igreja. Se você é líder de qualquer ministério dessa igreja, se você é apenas um membro dessa igreja, seja qual for a ocupação sua dentro da igreja, eu quero te dizer, você é responsável em orar, porque muitos filhos dessa igreja, muitos filhos nossos de sangue, estão morrendo de fome nas esquinas, e precisa chegar esse tempo, sabe, de rasgar o coração, de nos arrependermos ao Senhor. Você pode viver a sua vida do jeito que talvez esteja vivendo, trabalhando, vindo aos cultos de quinta, de domingo, e vivendo a sua vida normal. Com certeza você já adquiriu a salvação, eu não duvido disso, ainda que eu não tenha acesso ao livro da vida. Mas eu quero te dizer, você talvez esteja satisfeito com muito pouco. Chegou a hora de nós como igreja nos levantarmos e orarmos, de clamarmos pelas vidas dos nossos jovens, pela vida dos nossos pais, pela vida de cada membro dessa igreja, para que não fiquem aí perdidos. É tempo de, como a pastora Nilva falou aqui, reunirmos esses feixes de raio laser, para a gente orar juntos, levantando um clamor pelas vidas, porque aquilo que está obscuro, aquilo que estava encoberto, está vindo à tona, mas está vindo à tona para ser curado, para ser transformado,
para ser mudado. E cabe cada um de nós orarmos pelos nossos filhos, para os filhos dessa igreja. Sabe, esses dias eu fui numa casa orar, e a pessoa falou: eu te chamei aqui para você orar pela minha casa, porque eu quero uma oração bem forte aqui no meu lar. Eu falei assim: a oração mais forte dentro da tua casa é a sua, não é a minha. Sabe, meu querido, a oração mais forte que você pode fazer pelos seus filhos, não é eu que vou fazer, ainda que Deus confiou aí os jovens, mas não sou eu, não é o Douglas, não é o pastor Marinho, é você. Você tem o poder da oração mais forte dentro da tua casa. A oração de uma mãe é mais forte do que a oração de um pastor pelos seus filhos. A oração de um pai é mais forte do que a oração dos líderes pelos seus filhos. Mas tem muita gente atribuindo a responsabilidade para as lideranças. Tem gente que não conversa comigo assim, ou conversa mais ou menos, porque culpa eu dos filhos estarem desviados da igreja, porque há anos atrás eu que tinha que ter ido atrás dos filhos, buscar os filhos, sendo que era a responsabilidade do pai e da mãe. Como eu falei no início, a gente está aqui querendo dar um suporte. Cada um de nós temos que orar, buscar o Senhor. Agora é claro, eu sei das minhas responsabilidades, e eu e a Kelly temos chorado diante do Senhor pela vida de cada jovem, entristecido, muitas vezes até ficamos ali, às vezes até alguns momentos paralisados, tentando achar uma resposta diante do Senhor. Mas você, pai, você, mãe, é responsável pela vida dos seus filhos. Você, filho, é responsável pela vida dos seus pais. Você, querido irmão, é responsável por cada membro dessa igreja, de estar orando, de estar buscando. Nós só vamos ter uma quinta viva, vibrante, a partir de quando nós estivermos em unidade, orando um pelos outros, sabe, abençoando a vida de cada um. E eu pergunto, hoje você pode orar para algum irmão dessa igreja que está passando fome nas esquinas? Ou você está feliz porque esse irmão está sofrendo, porque essa irmã está sofrendo? Assim nós não vamos prosperar, meus queridos. É tempo de reforma, é tempo de nós mudarmos algumas chaves dentro de nós. Como eu falei, eu gostaria muito que nós, enquanto igreja, você não saísse daqui apenas depois de ficar um tempo sentado e tchau. Eu gostaria de te desafiar a fazer algo a mais hoje à noite. Eu vou te convidar a você, até para você provar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo nos domingos de manhã. Gostaria que você se reunisse aí com duas ou três pessoas, e você vai orar, vai abençoar. Pode ser membros da sua família, pode ser amigos, 2, 3 pessoas, ou até 4 pessoas. Mas eu gostaria de fazer isso, que você possa se reunir agora aí. E enquanto nós colocamos essa canção, você vai fazer 2 coisas que eu gostaria que você fizesse profeticamente com esse grupo aí. Primeira coisa, você vai reunir aí com o seu grupo, 3, 4 pessoas, vai se movimentar aí. Quero que você tenha uma atitude, pode ser com quem você quiser aí, né, da sua família. E a hora que você estiver reunido, eu gostaria que vocês decretassem um salmo, pode ser um versículo, mas pega um salmo aí na sua Bíblia, pega um salmo no celular e declare isso como uma forma de abençoar essa pessoa com que você está orando. Lucas, eu não sei fazer. É só você pegar qualquer salmo, pega os primeiros salmos ali, fala das bênçãos do Senhor, Salmo 8, Salmo 9, você vai ler ali um versículo que vai identificar a bênção do Senhor, uma palavra do Senhor, e você vai falar para essa pessoa vai também ter a oportunidade para falar a você. É claro que eu não quero constranger ninguém, mas isso você vai fazer de uma forma profética, tá? Nós vemos lá, o pastor Marinho tem baseado a história de Ezequias como reforma. E se você pegar lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, salvo engano, fala que Ezequias pegou os levitas e, sob a instrução de Davi, eles iam lendo os salmos de Davi para purificar o templo. Então essa atitude profética, quando você lê um salmo ali, você pode até ler o salmo inteiro se for curtinho, você está de certa forma purificando essa reforma que nós estamos fazendo.
E aí num segundo momento, você vai estar orando por essa pessoa, você vai estar abençoando ela, você vai estar declarando sobre ela a paz do Senhor. Gostaria de pedir para as pessoas mais velhas de igreja, procurar algum visitante, alguma pessoa que talvez você vê que é mais nova, e se junte a ele, ajude ele em oração, amém? Vamos lá, meus queridos, vamos fazer esse movimento para a glória do Senhor, e que você possa viver algo poderoso nesse final aí. Claro que se você não souber orar, você não é obrigado a orar, né, ali por constrangimento, mas que você possa ali ficar, e alguém ali mais experiente vai estar orando por você, vai estar abençoando a tua vida, né? Procure aí uns salmos, se o pessoal da projeção puder ficar jogando alguns salmos também ali, de repente, se alguém não tiver, qualquer salmos que você vê ali a bênção do Senhor. Pode soltar a música, por favor.